Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Emerson Almeida por aqui, do nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, canal este aqui onde diariamente, de forma consistente, dividimos os nossos estudos, né, com relação a comportamento dos preços dos contratos futuros de milho da B3, usando como base a interpretação dos acontecimentos, dos fatos relacionados ao mercado físico. Fazemos essa interpretação olhando para o preço do indicador Exalc, né? A gente passa sempre dando essa observação, e aí vai para comportamento de preço, né? Onde os participantes estão no ambiente de bolsa. E aí a gente fala do contrato futuro de milho da B3, que tem ali o seu tamanho, o seu código, as suas características como contrato, né? Então, a gente sempre traz, fundamentando isso, para que a gente possa estender aí o nosso nível de eficiência através do método do fluxo do dinheiro, beleza? Então, aqui pelo canal, eu peço para você que está chegando aqui agora, se inscreva, né? Ative o sino de notificações aí, que todos os dias, quando eu subir o estudo, você já vai ser prontamente avisado pelo YouTube. Outro ponto bastante importante para quem faz esse trabalho educacional e usa a plataforma do YouTube, por exemplo, né? O like, a participação, aí, o comentário ajudam no engajamento. O canal tem relevância, né? Se torna relevante em função do conteúdo que traz. E aí, isso aí o YouTube coloca, né, para que mais pessoas possam visualizar e se inscrever e fazer com que esse movimento, né, se propague ao máximo possível de pessoas que têm interesse aí em ou fazer suas operações de compra e venda e compra, né, através dos preços dos contratos futuros de milho na bolsa. Então é importante você, né, deixar teu like, compartilhar esse vídeo com alguém aí que você veja que esteja com dificuldade em outro ativo, por exemplo. Muitas pessoas, né, sofrendo dificuldade aí no mercado para operar mini índice, mini dólar, no mercado com essa dinâmica mais automatizada, né, alta frequência operando nos contratos financeiros, tem dificultado, de certa forma, o desafio para as pessoas operarem os mini contratos aí, e aí o milho entra substituindo, né, e mostrando a sua característica, o seu comportamento, que em sua maioria gera possibilidades mais direcionais, seja de alta ou de baixa. Nós estamos vivendo um momento bastante importante, tem contextualização dentro do mercado físico, dentro do mercado internacional, né, dentro da comercialização internacional para o mercado de milho, tem a comercialização nacional, né, os números que estão vindo aí com robustez para o mercado de milho, né, a gente tem um comportamento bastante interessante e destaca isso então no nosso estudo de hoje. Lembrando que no estudo eu ia falar de sexta-feira, mas não foi, né, foi no de terça-feira, porque hoje é quinta. No estudo de terça-feira, no nosso comentário lá, né, no título, a gente falou, olha, o mercado está olhando de uma forma para o vencimento novembro e de uma outra forma para o vencimento de janeiro. E, mediante essa colocação, a partir de hoje começaremos a estudar o vencimento F23 do milho, janeiro 23, ok? Aqui nos comentários, o Marcelo Amaral, né, a gente falou aí sobre o Marcelo, né, ele vai estar aqui na cidade de Londrina, a gente vai bater um papo aí, e ele está treinando, né? Ele vem aqui até para Londrina também para fazer uma bateria de jogos aí, né? E vai ser no mês de novembro. Eu quero ver se as nossas agendas aí acabam dando certo para a gente conversar e trocar uma ideia. E aí ele colocou assim, Emerson, a semana está de treinamento intenso por aqui, mas hoje, que foi no pregão de terça, né? No CCMX 22 deixei uma ordem de compra pendurada no 85,90, mas não veio. A mínima lá foi 86,01, você comprou perto da mínima do 85,90, né, e colocou perto daquela região de mínima lá. Hoje teria comprado, né, mas o mercado saiu um pouco mais pressionado aí hoje, né, então caindo, né, acabou ficando fora, não veio no preço. Né. Agora é ficar atento, né, ficar atento ao reflexo do mercado após o feriado, que foi ontem, né, e aí hoje, porque tinha, querendo ou não, tinha os dados da economia americana para sair, e também, né, a gente viu reflexo em relação ao preço do trigo do mercado internacional cair, derrubou o milho ontem em Chicago, pressionou o milho hoje novamente, né, aqui
O Brasil abriu quieto o milho, mas seguiu numa direção um pouco mais baixista, e a gente vai dividir, então, né, com você aí esses pontos de relevância aí com relação aos estudos do contrato futuro de milho na B3. Então, agradeço a participação do Marcelo, obrigado, Marcelo, pela tua participação, e vamos aqui, então, agora trazer as telas dos estudos aqui, aí aqui é preço, né? Eu vou dividir o gráfico com você, tanto do vencimento novembro quanto do janeiro. Vamos começar aqui pelo novembro, está dividido na tela para você aqui, CCMX, CCM é o código do milho, então nós vamos usar CCMX para o novembro e CCMF para o janeiro. O novembro, por ser 2022, é CCMX22, e o janeiro, por ser 2023, né, CCMF23. Então, a gente segue olhando aqui a barra de cada 20 minutos, e aqui começou o dia 3 de novembro, o pregão de hoje começou aqui, né? Nós estávamos falando, olha, o comprador precisa, né, levar os preços para essa região, até dentro do nosso grupo Semeando Resultado, a gente falou isso, ó, se eles não conseguirem, o vendedor vai buscar trazer aqui na região do 85,90, 85,55, o mercado faz essa condição, rejeita um pouco, e aí volta, né, a ser destacado aqui, né, para você a ausência dos participantes que a gente tem constatado e dividido aqui, que é uma informação vinda do nosso método do fluxo do dinheiro aí, tá beleza? Então, novembrão segue aí nesse tom lateral. Olhando aí, Emerson, se novembro tecnicamente for fazer uma movimentação que pode acontecer, precisa comprador levar para cá, ó, 86,50 para trazer chance de 86, a gente tem 86,60, eu vou detalhar os números aqui então, já do novembro para você. Fechou 86,10. Mínima veio no 85,70, você está vendo aqui que veio o mínimo aqui 85,70, o mercado recuperou com volume até que dá para considerar. A gente sabe que isso aí é stop, acionamento de stop, é o que tem constatado pelo método do fluxo do dinheiro, mas seguindo aqui pelo quesito técnico por uma possível recuperação dos preços. Fechou 8,6 com 10, precisa passar 8,6 com 30, 8,6 com 60. 8,6 com 30 seria aqui, essa faixa, 8,6 com 60 seria a entrada no fio azul, para largar a disputa lá para 86,60, 87,10, né? Abriria espaço aqui no 87,10, pô, ficaria bacana, né? 87,10 por uma chance de 87,40, vamos ver se é possível. Por que essa dificuldade? Porque lá no mercado do indicador Exalc, nem o 86 bateu, né? Nem o 86 bateu, ele está abaixo da região do 86, então está dificultando, e a gente está entrando aí, né? No mês de novembro, e esse contrato termina no dia 15 de novembro, beleza? Então, vencimento novembro é isso, a gente passa pelo gráfico diário, não tem muito o que comentar. Na ponta da baixa, a gente já sabe os números lá, 85,90, 85,20, 84,75, a gente tem todos esses números, aqui está o vencimento novembro, o gráfico diário, né? A gente está falando aqui possibilidade, né, de olhar para essa região aqui do 84, né? A gente falava lá atrás, olha, 88 para 86, 86 para 84, será que dá tempo? E aí, então, neste será que dá tempo, essa interrogação está sendo transferida para o mês de janeiro. Presta atenção que esse é o gancho, né? Essa interrogação é o link em relação ao comportamento do preço X, 86,10, para o janeiro 23, que é o que nós vamos estudar agora aqui, que você vai ver que ele está 89,90, né? O fechamento dele foi 89,90. Então agora aqui você vai ver também, você vai ver, Emerson, mas eu estou vendo aqui, estou conseguindo visualizar que o janeiro, no tempo de 20 minutos, os candles são menores, normal, natural, né? É uma condição natural, mas os preços acabam oscilando. Isso aqui mostra que o milho tem liquidez e que ele está seletivo ainda nos participantes, né? Ele ainda, nem todo mundo conhece o mercado de milho, nem todo mundo está preparado para margear uma posição em milho, para passar pelo sistema de ajuste. As pessoas, a gente tem percebido o interesse das pessoas em olhar a parte mais dinâmica de forma financeira. Mas se eu fizer uma operação do novembro contra o janeiro, do janeiro contra o março, o que é essa operação uma contra a outra, Emerson? É a operação de spread, a diferença de um preço em relação ao outro, dada uma determinada característica do vencimento. Por exemplo, o janeiro, a gente está olhando aí que é o contrato de fechamento de ano, né? Fecha o ano de 2022, é lá em janeiro 23, acaba, liquida as exportações, vai ver o que mandou para fora mesmo, refina, tem ali, né,
mais uma vez, o refinamento do estoque, vai se conhecer o estoque mais refinado, mais apurado, né? Em relação a esse estoque mais refinado, mais apurado, essa expectativa de 114 milhões de toneladas para a safra 23, como é que fica? É possível, não é? Será que vai ter um novo player na ponta de compra? Será que o mercado internacional vai se abrir para um novo player para o ano de 2023? Em qual contrato que isso vai refletir? O mercado começa a avaliar esse tipo de visão e por isso, então, né, aqui nesse momento eu divido com você o contrato de janeiro 23, eu vou chamar ele aqui no tempo diário, você vai ver certa dificuldade em relação à interpretação das barras, mas a gente precisa ter isso como estudo. Né? Eu digo essa dificuldade por causa disso, né? Ele deixa uns buraquinhos, o gap e tal, falha um pouco, o volume, né, vem ralo e agora entra aqui, né, com um pouco mais de robustez. Então, olhando para o vencimento janeiro, ele está dizendo assim, olha, cara, eu estou de lado aí, querendo vir buscar essa região do 87,40, tecnicamente falando, porque eu já fiz esse número. Mas olha, antes de eu fazer esse número, eu tenho que trabalhar com os preços abaixo do 90, eu tenho que trabalhar com os preços abaixo do 89,47, 89,50, para daí caminhar para lá, né? Você vê que a gente tem os mesmos parâmetros técnicos de avaliação do nosso estudo, não tem mágica, não tem invenção. Você vê que isso aqui está traçado, tem tempo, tem referência do estudo. E aqui hoje, né, você veja que bem no momento oportuno em relação à apresentação do estudo, né, é um dos pregões que você tem aí uma movimentação financeira bastante consistente no vencimento de janeiro, que passa de 200 milhões de reais de volume, né, é um volume consistente, é um volume considerável, né? Você vê que você tem aqui 126 milhões de volume, o maior volume tido anteriormente era 172 milhões, e agora que você passa da ordem de 200 milhões, falando, olha, né, a gente já tem alguns dias players novos, né, participantes novos entrando, a planilha tem nos mostrado essa condição, e falava que hoje, né, a possibilidade do movimento de venda para o contrato de janeiro era muito grande e abriu essa condição, e o vendedor aí está andando com os preços em seu favor, a sua direção. Muitas pessoas olhando, né, aí para o vencimento de janeiro 23, ainda como perspectiva de curto prazo de se proteger de queda, né? O produtor, de repente, né, tá olhando para esse lado da venda, tá falando, cara, vou olhar para o lado do hedge, vou olhar para o lado da proteção, porque eu só tenho aqui, né, uma referência técnica de preço lá em janeiro de 22, janeiro de 2022 com preço a 87,50, né? Então, ó, aqui seria 85, ó, perto de 85. Nossa, não, é R$4 de queda. Só estou mostrando para você porque é uma referência técnica, tá? Se eu for aplicar a condição de estudar o contrato futuro de milho de forma contínua, daí eu tenho que olhar, só para colocar essa condição aqui para você, ó. Tá vendo? Eu vou chamar aqui. Vou atualizar aqui o full. Olha lá, ele está 86,10. Você vê que ele está pegando o vencimento de novembro. E aí, se eu quiser olhar para o vencimento de janeiro, né? Se eu quiser olhar para o vencimento de janeiro, que eu sei que ele tem cotação, né, de fechamento a 89, 90, vamos fazer a conta redonda do janeiro, eu estou olhando para esse ambiente aqui agora, do janeiro. Tá? Eu estou olhando para o ambiente do janeiro aqui, ó, 90, 90, 70, aqui 89. Ó, eu estou olhando para esse ambiente do janeiro. Tá? Eu estou olhando o janeiro com a possibilidade dele fazer isso aqui, ó, repetir por causa de preço. Tá? Olhando o preço 90, Emerson, mas esse milho aqui é full, ele é full time, ele está olhando para o vencimento de janeiro, com base no preço dos R$90, né, ponderando um comportamento do milho contínuo, quando o preço teve nessa faixa de preço lá em junho, que a contextualização foi de baixa. Ele está olhando que o janeiro pode dar essa continuidade, sair de 90 e vir trabalhar, primeira pegada, 85, 87, 87,40, 87,50, é o que fala quando olha para cá, né? É o que fala. E aí aqui você vê que ele fala o janeiro lá em 85, porque o gráfico contínuo também mostra que tem preço de milho a 85, independente do vencimento. Essa é uma sacada que você precisa ter quando a gente está tratando aí de negociação de contrato futuro, tá? Principalmente olhando para o gráfico contínuo. Então, voltando aqui para a gente finalizar o janeiro 23, está aqui, ó, CCMF 23, aqui é o período diário,
né? Então nós estamos em cima de um nível bastante importante, né, para que os vendedores, aqui, o esforço deles é trazer o preço abaixo do 89,45, trazer nessa região, vamos ver se eles conseguem isso. Tem chance para que eles possam conseguir? Tem, tecnicamente está mostrando essa situação. A gente já estava falando lá, né, que é do 89, lá no gráfico contínuo, 89, o 90 abaixo para perto do 87,50, você vê que aqui você tem um 87,40, então a gente segue de olho aí. Então vamos para os números do janeiro 23, na ponta da baixa, 86,40, 88,80, 88,20, tá? Aqui, ó, você tem aqui, ó, essa região do 89,40, depois, antes de chegar no 87,40 aqui, 87,50, né? Você tem 89,40, 88,20, 88,80, 88,20, 87,50, 87,40, esse que você tem aí, depois 87,05, beleza? Para cima, você tem essa região aqui, ele precisa passar aqui, ó, ele precisa voltar aqui, ó, 90,10, tá? Essa região que ele fechou aí, ele precisaria passar 90,10, seria o primeiro número que ele poderia trabalhar, que olhando pelo gráfico diário seria essa primeira região 90,10 e depois o 90, né, 90,70. Seria esses dois números, 90,10, 90,70. Aí vamos colocar num período um pouquinho mais curto aqui, né, que é o 20 minutos, para a gente finalizar aqui, para a gente finalizar o nosso estudo. Eu estou chamando agora aí no tempo de 20, né? Então vamos lá. Vamos carregando aqui, beleza? Tempo de 20, ó, ele precisa passar aqui 90,10, 90,30, a gente já está falando 90,10, 90,70, ele tem 90,70, 90,90, eu vou deixar esse 90,70 aqui, tá beleza? Depois desse 90,70, a gente tem aqui, é 90,70, aí teria que construir força, 90,70, ele teria que fazer força para voltar a 91,60. Antes disso aí, né? Antes disso ele tem aí 90,70 aqui, seria, a gente está falando 90,70 aqui, eu vou colocar aqui, ó, nesse meio de caminho aqui, ó, 91,30, que está passando perto das médias aqui, tá? 91,20, 90,70, eu vou colocar aqui 91,30. Por os primeiros números aí, tá? Depois 91,60, 91,80 e volta para essa região. Mas vamos parar por aí, porque a gente está vendo um pouco mais, o preço um pouco mais depreciado, ele vai abrir até inclusive no after agora, né? Vai começar o after aí. Vou dar uma atualizada para ver se de repente a gente pega a primeira negociação do after aqui. A gente está falando que possibilidade de, né? Olhando aqui pelo gráfico diretamente, ele não abriu ainda mais, porque ele veio trabalhar abaixo do 89,67, 89,68, beleza? Então, os números aí, para a ponta da baixa, 89,40, 88, 80, 88, 20, 87,50 e 87,05, beleza? Então, a gente ampliou o nosso nível de abrangência aqui com relação ao estudo, né? Dos preços, tanto do novembro quanto do janeiro 23. Se você gostou, se fez sentido para você, deixa teu comentário aqui que eu te vejo no nosso próximo estudo. Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.